Fala galera, beleza? Professor Renan Rodrigues aqui. Vamos para a nossa aula 2 do concurso do Ministério Público, tá certo? Próxima aula que a gente vai falar são proposições, mas alguns pontos específicos dele. Por exemplo, tipo de proposições, valores lógicos, princípios fundamentais e representação. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Você precisa saber cada detalhe desse. Vem comigo aqui de uma forma simples e fácil. Quando eu falo em tipo de proposições, existem dois tipos de proposições. Quais são? A proposição simples, tá? E a proposição a composta. Aí você me pergunta, pô, Renan, qual que é a diferença entre essas duas proposições? Simples. A proposição composta, ela possui um elemento chamado conectivo, que vocês vão ver numa próxima aula. Já a simples, ela não possui esse conectivo, tá beleza? Então, a diferença entre a simples e a composta é essa. A simples não possui conectivo e a composta, ela possui conectivo. Pegou, guardou? Então, decore isso aí, anote no caderno, no seu caderno. Tipos, simples e composta. Composta tem conectivo, a simples não tem. E vocês viram na aula anterior, tá certo? O que são proposições e como identificar. Se não viu, volta o vídeo anterior e dá uma assistida. Beleza? Pessoal, vamos aqui agora, ó, valores lógicos, tá? O que você tem que saber? Toda proposição, ela possui dois valores lógicos. Quais são eles? Verdadeiro ou falso? Vou anotar para você aqui, ó. Verdadeiro ou falso, que também pode ser representado por V e F. Então, uma proposição lógica, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, apenas um desses valores, tá certo? Daqui a pouco eu vou passar para você os princípios fundamentais dos valores lógicos, para ficar guardado, que pode cair na sua prova também, tá? E aí, pessoal, agora vamos falar o seguinte, ó, vamos falar dos nossos princípios fundamentais, tá certo? Isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Quando eu falo de princípios fundamentais, eu trabalho diretamente com valores lógicos. Existem três tipos de princípios fundamentais: princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Vocês têm que saber o que cada um deles querem dizer. Vamos lá. Princípio da identidade. Decora desse jeito. O que é identidade? Identidade é o que você é o que faz ser você, tá certo? Você é único e não existe ninguém igual a você, tá certo? Vamos pensar na minha situação. Eu sou o Renan. Essa é a minha identidade. Não tem como eu ser Renan e depois não ser Renan. Assim quer dizer o princípio da identidade. Ele quer dizer o quê? Uma proposição é verdadeira, ela sempre vai ser verdadeira. Se uma proposição é falsa, ela sempre vai ser falsa. Guardou? Então, numa questão, não tem como uma proposição ela ser verdadeira e depois ela se tornar falsa do nada. Não, não tem como. Por isso o princípio da identidade. O que ela é, ela vai ser até o final. Guardou? Bora para o princípio da não contradição. O que é não contradição? Quando alguém se contradiz, ela fala o quê? Ela fala uma coisa e depois ela fala outra. Tá certo? Então, o que diz o princípio da não contradição? Não existe uma proposição que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá certo? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma proposição que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por isso a gente fala o princípio da não contradição, que uma proposição ela não pode se contradizer. Isso quer dizer esse princípio, tá certo? Então, se ela é verdadeira, ela é verdadeira. Não existe algo verdadeiro e falso. Guardou? Beleza. O que é o princípio do terceiro excluído para a gente finalizar nossos princípios? Simples. Uma proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela não é verdadeira, ela vai ser falsa. Se ela não é falsa, ela vai ser verdadeira. Não existe um terceiro valor lógico. Ou é um ou outro. Por isso que o nome diz princípio do terceiro excluído. Eu excluo uma terceira situação. Eu excluo um terceiro valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Guardou? Anota isso aí que vocês vão precisar para a prova de vocês. Então, de novo, revisando os três princípios. Princípio da identidade. Uma proposição ela é verdadeira, ela sempre vai ser verdadeira. Se ela é falsa, ela sempre vai ser falsa.
Princípio da não contradição. Não existe uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou é uma ou é a outra. Princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro valor lógico. Não existe. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela não for verdadeira, ela vai ser falsa e assim vice-versa. Beleza? Pessoal, vamos para a representação de proposições. Se liga aqui, ó. Uma proposição ela pode ser representada de duas maneiras. Uma na forma escrita, que é a nossa escrita do nosso dia a dia, e na forma simbólica. Guarda essas duas situações. São bem simples. Vamos lá. Eu botei um exemplo para vocês aqui, ó. Dado uma proposição P, Carlos é ator. Tá tranquilo? Tá beleza. Qual que é a diferença entre a escrita e a simbólica? Simples. A forma escrita desse exemplo aqui é Carlos é ator. E a simbólica dela é o P. O que isso quer dizer? Que essa proposição ela pode ser escrita na forma simbólica e da nossa própria forma escrita. Se for escrita, Carlos é ator. Simbólica, P. Só que elas querem dizer a mesma coisa. Se um problema falar assim, dado uma proposição P, Carlos é ator. Nesse mesmo problema, nessa mesma questão, toda vez que o problema falar de P, ele está se referindo a Carlos é ator. É uma forma de falar sobre ele, de representar. Fez sentido para vocês, pessoal? Então guarda dessa maneira. Agora bora para as questões. Pessoal, questão número 1. Em lógica, pelo princípio do terceiro excluído, vamos lá, letra A, B, C, D e E. A. Uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição verdadeira pode ser falsa. Letra B. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa. Letra C. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não há outra possibilidade. Letra D. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. E letra E. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pessoal, lembra dos 3 princípios fundamentais que eu passei para vocês? Vamos lá, recapitulando. Princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Falei para vocês que isso ia cair em prova aí, ó, questão de concurso. Esse problema, essa questão, ela quer saber do terceiro excluído. O que ele diz, terceiro excluído? Diz que uma proposição ela só pode ser verdadeira e falsa. Não existe um terceiro valor lógico. Não existe uma terceira possibilidade. Alternativa correta, a letra C, que diz o quê? Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Guardou? Decora esses 3 princípios. Vamos para a nossa questão número 2. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são os... Pessoal, questão de concurso, ele quer saber também os princípios. Quem são os 3 princípios? Identidade, não contradição, terceiro excluído. Então, a alternativa correta é a letra E, onde diz da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Pessoal, viu como cai em concurso público? Essas 2 questões foram questões de concursos anteriores, onde pediu os princípios fundamentais. Então, vocês viram que é importante vocês saberem, tá certo? Então, o que eu recomendo a vocês? Anotem tudo que eu passar nesse vídeo, beleza? A partir daí, façam questões referentes a esses assuntos. E aguarde a próxima aula que tem mais. Beleza, pessoal? Não esqueça de compartilhar e de curtir esse vídeo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.